Graça e paz, sou o apóstolo Frank Lima. Eu quero deixar uma palavra para você nesse dia de hoje. O Senhor me levou numa palavra a meditar no livro de Isaías, o profeta messiânico, no capítulo de número 38, uma passagem bem conhecida que fala sobre o rei Ezequias. E diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Queridos, eu quero atribuir essa meditação a um tema: a crise que coopera para o milagre. O rei Ezequias, o seu nome no hebraico, tem um significado, e o significado é Javé fortalece, ou Deus é a minha força. Existe já um significado muito forte, porque na verdade, sem Deus nós não somos nada, e precisamos entender que Ele é a nossa força. Paulo já vai dizer que quando eu estou fraco, é a hora que eu estou forte. Paulo, ele recita um versículo, que é muito conhecido na Bíblia Sagrada desta forma, porque ele reconhece que nós não temos força, porque sem Deus nada podeis fazer. Mas precisamos aqui entender quem foi o rei Ezequias. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá, e ele reinou por 29 anos. O rei Ezequias era filho de Acais e neto de Zacarias. E Ezequias, ele reinou conjuntamente com o seu pai, com o seu pai com a idade de 25 anos, e tornou-se rei absoluto, seguiu o exemplo do rei Davi e governou por 29 anos a partir de 715 anos antes de Cristo. E Ezequias, no início do seu reinado, separou-se, purificou-se, consagrou o templo e reintegrou os sacerdotes e levitas a seu ministério e restaurou a celebração da Páscoa, porque por muitas vezes o povo de Deus, ele adulterou contra o Senhor, se desviava do caminho. E o rei Ezequias teve uma importância na história da nação de Deus nesse período muito grande, porque foi um rei que fez aquilo que parecia bom aos olhos do Senhor. E Ezequias foi um líder que convocou o povo para a santidade. Ele alertou o povo para buscar a face de Deus, o Deus de Israel. E Ezequias limpou o templo, santificou o templo, onde o seu próprio pai tinha profanado, idolatria com outros deuses estranhos. E ele proíbe agora o povo de adorar a deuses estranhos. Ezequias, ele levantou um altar para o Senhor verdadeiro e fez com que o povo clamasse a Deus, que entendesse que sem Deus nada, nenhum propósito poderia ser alcançado. E ele também mandou destruir um artefato muito conhecido na Bíblia Sagrada no tempo de Moisés, que foi a serpente de bronze construída por Moisés, no período em que o povo também estava adulterando e o povo, por meio da desobediência, foi aferido de doenças, e Deus mandou no meio do povo serpentes abrasadoras, que essas serpentes mordiam, e quem mordia, morria. Então Moisés levantou uma serpente de bronze no meio do arraial, e todo aquele que era mordido e olhasse para a serpente seria curado. Mas aí o povo se voltou e começou a adorar a serpente, ao qual virou um instrumento de idolatria. Então aqui você vai ver o rei Ezequias, ele destruindo essa serpente, pois o povo estava adorando um artefato, uma imagem
e não adorando ao Deus de Israel. Ezequias agora canaliza a adoração desse povo somente a Deus de Israel, e Ezequias agora passa pela afronta do rei Senaqueribe, rei da Síria, se você vê a história de Ezequias, e ele foi salvo do cerco em Jerusalém por um anjo do Senhor, que se você for ver a Bíblia Sagrada, esse anjo do Senhor, ele exterminou 185 mil soldados assírios durante a noite, fazendo com que Ezequias viesse ser vitorioso por meio da sua fé, por meio da sua fidelidade, realmente aqui fazendo jus ao seu nome, que Deus é a força, e Ele é a nossa força. Então Ezequias era um homem que tinha intimidade, e depois disso tudo, Ezequias, a Bíblia diz no capítulo 38 que ele vem adoecer de uma enfermidade de morte, uma enfermidade que está caminhando ele para a morte. Mas por quê? Aí existe uma pergunta, uma indagação: por que Deus vai permitir que alguém que está o servindo, alguém que está fazendo a sua obra, adoeça de uma enfermidade mortal? Por que Deus permite que passamos por crises como essa? Depois de tudo que Ezequias havia realizado, havia feito, ele permite que venha passar. Eu tenho a minha resposta. Deus nos permite passar por crises, passar por situações, para que nós venhamos lembrar e nunca esquecer de onde nós saímos, não esquecer tudo aquilo quanto Deus já fez ou já realizou em nossas vidas. Mas é interessante aqui enfatizar e afirmar que a profecia de Isaías, aqui tem uma afirmação de Deus. Você sabe que o profeta sempre foi a boca de Deus na terra. O profeta sempre foi a voz profética para uma nação. E agora Isaías está profetizando ao rei Ezequias o seguinte: põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. A direção está aqui. E aí fica uma pergunta: o que estava em desordem na casa de Ezequias? O que estava desagradando os olhos do Senhor, o coração de Deus, acerca de um homem que havia feito tanta coisa, realizado tantas coisas para Deus, tantas vitórias, tantos feitos, e agora Isaías diz que Deus vai permitir que Ezequias morra se ele não arrumar a sua casa. Escute, às vezes, o tempo que nós temos servindo a Deus, o tempo que a gente realiza coisas para Deus, a gente acaba se deixando, pelo tempo, ser envolvido num comodismo. E às vezes nós pensamos que tudo que já fizemos é o suficiente para garantir a nossa salvação, garantir a bondade e a beneficência de Deus sobre a nossa vida, garantir as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas eu costumo dizer, querido, que a nossa vida é uma caminhada cotidiana, é uma caminhada que nós não podemos oscilar. Todos os dias nós matamos um leão como Davi, todos os dias matamos um urso como Davi, e todos os dias nós precisamos morrer para ser ressuscitado. O que é isso? Morrer na carne para ressurgir no espírito. A nossa caminhada espiritual é uma reciclagem. Não tem ninguém super-homem na caminhada, e ninguém que não erre. A Bíblia é bem fatídica em dizer que aquele que diz que não erra é mentiroso. Então nós erramos no pensar, erramos na acomodação, quando deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer e fazemos do nosso jeito.
Então eu não sei como está a tua casa. Eu sei que Deus diz para o rei Ezequias para arrumar a casa. E quando a casa não está arrumada, você perde coisas valiosas facilmente e é difícil de encontrar. Você lembra da passagem bíblica das dracmas que se perde dentro de casa? Às vezes nós estamos dentro da casa, mas a casa não está arrumada. Às vezes essa casa não arrumada representa a sua família que precisa de um direcionamento e você é o responsável. Aqui, rei Ezequias é o comandante, é a cabeça desse reino. Então talvez você seja a cabeça do teu reino. Talvez você conheça muito para você. Talvez você já tenha feito muito porque você acha que é muito para Deus. Mas na verdade, qual é o preço que pode se pagar pela uma morte de cruz, colocando o seu Filho unigênito para te dar a salvação? Então, queridos, a palavra que eu tenho para você é que a crise às vezes vem para trazer em nossa caminhada despertamento, voltar novamente ao caminho do início, né? Apocalipse diz: vê aonde caíste e volta lá no início, aonde você caiu, e recomeça. Então a palavra que eu tenho para você, queridos, é que Deus ele é justo, Deus ele te ama, Deus ele te cria oportunidades. Ele vai usar profetas, ele vai usar a Bíblia Sagrada para lhe dizer que a chance está aí para você. Basta você arrumar a sua casa, basta você colocar da forma que Deus quer, para que os dias sejam acrescentados. Queridos, receba essa palavra no dia de hoje, que Deus possa te dar direção, porque Deus não pode arrumar a sua casa, ou Deus não pode fazer aquilo que você deve fazer. Deus protege a sua casa, está com os olhos sobre a tua casa. Deus é a garantia da tua casa, Ele é a força da sua casa. Porém, algumas coisas Deus não faz, Deus espera que você faça. E essa parte é com o rei Ezequias, não é com Deus. Acrescentar os dias é com Deus. Liberar a palavra de direção profética é com Deus. Agora, colocar a mão naquilo que está desarrumado e arrumar é com Ezequias. Receba essa palavra em nome de Jesus, que a graça de Deus e essa palavra venha manifestar em você transformação, venha manifestar em você mudança de vida.